Irmãos e irmãs caríssimos, como de costume, nós fomos hoje presenteados com 4 textos perícopes das Sagradas Escrituras. A primeira leitura do dia de hoje foi tirada da primeira carta de São Pedro, apóstolo. A segunda leitura, todos nós pudemos ouvir, irmãos e irmãs, foi um salmo, o Salmo 15. A primeira leitura, aliás, tirada dos Atos dos Apóstolos, o Salmo 15, a carta de São Paulo, de São Pedro, a primeira carta. E a terceira e quarta leitura, tirada do livro do evangelista Lucas. Nós vamos nos concentrar no texto, aliás, belíssimo, do livro do evangelista Lucas, no seu 24º capítulo, versículos de 13 a 35. O texto é conhecido, trata-se da história, do relato relativo aos discípulos de Emaús. A história é breve, simples e está ao alcance de todos. Num primeiro momento, os discípulos, nós os vemos voltar para Emaús. Eles voltam porque estão desiludidos, decepcionados. Eles voltam porque estão tristes porque, na perspectiva deles, irmãos e irmãs, a história de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles esperavam ser brilhante, terminou num desastre. De repente, no meio do caminho, o Senhor se coloca ao lado deles, embora eles não sejam capazes ainda de reconhecê-lo. O Senhor os interroga, os ilustra, os ajuda a ler com atenção as Escrituras antigas, de forma que eles conseguem alcançar aquilo que normalmente chamamos de inteligência sagrada, inteligência da história da salvação. Chegando em casa, o Senhor realiza ainda um terceiro gesto, meus irmãos e minhas irmãs. Se coloca junto deles, explica-lhes as Escrituras e, finalmente, parte o pão. Então, eles o reconhecem como o ressuscitado. E voltam, eis a 4ª parte do texto, correndo para Jerusalém e tentam contar aos demais apóstolos e discípulos que também eles tinham visto o Senhor ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos, portanto, a partir deste texto, 3 breves considerações. A primeira consideração: eu não sei qual é a tradução que cada um tem em mão neste momento, mas no texto original não se fala só que os discípulos de Emaús estavam voltando e que voltando discutiam entre eles sobre os últimos acontecimentos. Na realidade, o texto original dá a entender que faziam um para o outro um pequeno e grande ou grande sermão, e que consideravam atentamente os fatos ocorridos com a pessoa de Jesus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, isso nos ajuda a imaginar, nos permite imaginar
que os discípulos de Emaús eram preparados teologicamente. Eles conheciam os fatos, as maravilhas, mirabilia Dei. Eles conheciam as maravilhas de Deus. Eles tinham domínio daquilo que Jesus não só dissera, mas também realizara ao longo de 3 anos junto deles. Eles eram pessoas, irmãos e irmãs, que nós podemos hoje considerar eruditas. Se nós quisermos avançar um pouco mais, nós poderíamos dizer que os discípulos de Emaús, em ciências da religião, eram peritos. Contudo, todos nós sabemos que não basta conhecer fatos, não basta termos em mente textos ou parte das Escrituras. Não basta, irmãos e irmãs, sermos eruditos. Não basta sermos cultos, embora isto, de forma alguma, faça mal. Diz-nos a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, o próprio Paulo nos ensina que a Escritura é útil para educar, a Escritura é útil para edificar, a Escritura é útil para alargar a compreensão que temos do universo, do mundo em que vivemos e para que melhor compreendamos aqueles que estão do nosso lado. Tenho o costume de dizer, alguns aqui já ouviram, e tenho certeza que muitos já ouviram, que ao cristão católico não podem faltar 3 coisas. O que não pode faltar ao cristão católico? Em primeiro lugar, um dicionário. Porque se ele não sabe utilizar bem suas palavras, com suas poucas e péssimas palavras, ele destruirá tudo o que existe. Como Deus criou tudo com a força da sua palavra, aquele que não sabe usar bem da palavra, destrói também tudo. Ao cristão, irmãos e irmãs, ao católico de maneira particular, não pode faltar, além do dicionário, não pode faltar o catecismo. E por qual motivo? Porque ele precisa ter uma visão de conjunto de toda a história da salvação, porque senão ele não saberá jamais relacionar uma coisa com a outra. Certa feita, São Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo, decidiu escrever a Suma Teológica. E no princípio da Suma, ele diz o motivo pelo qual escrevia. Ele diz: meus estudantes, meus alunos, recebem todos os dias muitas e muitas informações. Eles estão ocupados com muitas e muitas tarefas. Contudo, eles não sabem relacionar uma coisa com a outra. Eles não sabem organizar o número de informações que normalmente todos os dias obtêm. Então, a razão de ser da Suma é dar ordem ao conhecimento adquirido. Assim, esta é a função do catecismo, dar ordem àquilo que um outro texto que não pode faltar nos ensina, a Sagrada Escritura. São 70 e mais livros, cada livro escrito numa época, cada livro com uma mensagem, cada livro utilizando uma linguagem, um gênero literário específico. Ora, irmãos e irmãs, urge, é importante, importantíssimo,
que nós sejamos capazes de organizar o conjunto, o todo, tudo o que se encontra explicado por meio de símbolos, palavras, ações, em toda a Sagrada Escritura, relacionando uma coisa com a outra. Meus irmãos e irmãs, os discípulos de Emaús eram pessoas que, do ponto de vista da ciência, eram religiosa, eram perfeitos, conheciam todos os fatos, mas por não saberem relacionar uma coisa com a outra, eles não podiam ter uma visão do todo. Eram eruditos, mas não eram sábios. Eles viam e compreendiam uma parte, eles eram especialistas, mas eles não podiam dar soluções e nem ver para além das nuvens, porque eles, irmãos e irmãs, não eram sábios. O sábio é aquele que vê o todo. O erudito é aquele que conhece a parte. E porque não podiam ver o todo, caíram rapidamente no desânimo. E aí, eis o texto que nos diz: mas nós pensávamos, nós acreditávamos, nós imaginávamos, nós esperávamos. Ele fez isto, mas terminou desta outra forma, e nós pensávamos que ele fosse restaurar o reino de Israel. Irmãos e irmãs, a erudição, irmãos e irmãs, a ciência, irmãos e irmãs, o conhecimento das partes, a especialização é importante, porém não suficiente. Se não nos faz e não nos ajuda a chegar à sabedoria, nós terminamos decepcionados. Vamos dar um exemplo muito simples e passamos rapidamente para o segundo ponto. Se nós não prestarmos atenção, nós não perceberemos a relação que existe entre o primeiro e o último livro da Escritura. O que ocorrerá no fim, quando o Senhor vier na sua glória, é o que está descrito no início, quando o Senhor tudo criou. O estado de graça em que se encontravam os nossos pais é paradoxalmente o fim para o qual hoje, aqui e agora, nós caminhamos. Em termos teológicos, a protologia está toda contida na escatologia. A escatologia, o que está no fim, já está indicado naquilo que está no início. Irmãos e irmãs, se nós não temos, portanto, esta visão de conjunto, ficamos perdidos. E com medo, amedrontados, decepcionados, angustiados, porque nós não sabemos que o fim será aquela íntima, profunda, sincera, perfeita comunhão com Deus e com o próximo que vemos no início da criação. É para isto, é para nesta direção que nós caminhamos. Este é o projeto e a razão de ser, inclusive, da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que nós realizássemos o plano do Pai, que desde o princípio quis que estivéssemos em plena comunhão com Ele, escutássemos no paraíso seus passos, pudéssemos com Ele conversar, e mais, irmãos e irmãs, nos amássemos e nos entendêssemos uns aos outros
como irmãos. Segundo ponto, meus irmãos e minhas irmãs, é elementar. O que nosso Senhor faz com os discípulos de Emaús, que eram eruditos e que faziam pequenos sermões, é alargar a inteligência deles, alargar os horizontes dos afetos deles. Não é uma única vez, mas mais de uma vez, nós ouvimos no texto que a inteligência deles se abriu, os olhos se abriram, foram iluminados e o coração ardeu. Com esta expressão muito simples e breve, nós estamos na prática, o evangelista Lucas está na prática dizendo que a fé se acendeu neles e que a caridade se alastrou e que quando há fé e onde há caridade, a inteligência se alarga. Eu disse no primeiro ponto que 3 coisas não podem faltar ao católico, não podem faltar ao cristão. E quando é que eu sei que eu estou diante de um católico e diante de um cristão? Quando ele tem domínio das suas palavras, quando ele tem o domínio das suas ações, quando ele tem o domínio, irmãos e irmãs, das Sagradas Escrituras e consegue ver o todo e não se concentra e não se perde só noutro ou numa outra parte da realidade. Agora, irmãos e irmãs, existe um outro caminho para que nós possamos reconhecer um cristão, para que possamos reconhecer um católico. E que caminho é este, meus irmãos e irmãs? Ora, se nosso Senhor Jesus Cristo os instrui, então eles têm uma inteligência alargada. Eles têm afetos e sentimentos que outros não podem ter. O que caracteriza a vida de fé e o que caracteriza a vida do cristão é a inteligência larga, que vai além das aparências, que vai além do horizonte. O que caracteriza a vida daquele que crê, irmãos e irmãs, é ter em si os mesmos sentimentos que foram presentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Infinem dilexit, amou-nos até o fim. Irmãos e irmãs, portanto, a fé, a adesão, a presença, a proximidade com Jesus Cristo ressuscitado nos faz inteligente. Ler em profundidade nos ajuda a superar toda a superficialidade, nos ajuda a superar toda a mesquinhez e toda a pobreza, desta vez literalmente falando, de espírito. Nos torna capazes de ler para além do que pode ser visto ou tocado. Um terceiro e último ponto, e assim concluímos, meus irmãos e irmãs. Tendo os discípulos de Emaús, vejam que é um passo após outro. Poderíamos acrescentar tantos outros, mas o tempo é breve. Vejam que eles passam da erudição, da especialização à sabedoria. Sábios, eles se tornam inteligentes e seus afetos se alargam e são capazes de ter os sentimentos de Deus. Contudo, irmãos e irmãs, eles percebem que isto ainda não basta.
Então decidem tornar rapidamente para Jerusalém e contar aos demais apóstolos e discípulos o que tinha acontecido com eles. Para que possamos, como é costume agora entre nós, dizer, afirmar, nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus Cristo e verdadeiramente missionários, é necessário que cultivemos no coração, na mente, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, o gosto pela erudição, o gosto pela cultura, que não desprezemos a criatura e tudo o que ela proporciona e oferece, porque desprezar a criatura é desprezar o próprio Criador, diminuir o ser humano e tudo o que ele é capaz de edificar e construir é diminuir e colocar por terra e fazer pouco caso da obra do Criador, ensina São Tomás de Aquino. Me desculpem, mas eu tenho que citá-lo novamente. Então, urge que cultivemos entre nós, no nosso coração, sobretudo neste tempo em que temos tempo, para ler, para meditar, para refletir, para orar, para estarmos a sós conosco mesmo, para estarmos frente a frente, olharmos nos olhos aqueles a quem dizemos amar. É necessário que cultivemos um saber, para que nossas palavras melhorem, nosso vocabulário seja mais e melhor lapidado, e nossos gestos sejam gestos de seres humanos, irmãos e irmãs. E urge que avancemos na direção da visão do todo e que nos tornemos finalmente sábios. Não nos concentremos somente em nós, numa parte da realidade, e não consideremos que ali se encontra tudo. É só uma parte, é só um aspecto. Existe muito mais, existe sempre sol, acima de toda nuvem, ainda que carregada, ainda que fechada, irmãos e irmãs. Finalmente, e assim iluminados, inteligentes, com os sentimentos de Cristo, corramos uns ao encontro dos outros, e sejamos e façamos o possível para dar ao outro, para dar ao próximo a boa notícia. Ele verdadeiramente ressuscitou, como disse. Então, veja que passaremos daquela observação inicial. Mas nós achávamos, nós pensávamos. Nós temos que passar da lamentação ao júbilo. E foi isto, irmãos e irmãs, que acabamos de dizer na oração da coleta deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Passemos da lamentação ao júbilo, porque o Senhor ressuscitou, e se somos enxertados e estamos enxertados nele, a vida nova dele já está também presente em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.